Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 e 10. Romanos, capítulo 12, versículo 9 e 10. Assim está escrito: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja pode ler esses dois versículos, por gentileza, vamos ler juntos. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo, apeguem-se ao bem como puderem. Sejam amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Isso é uma linguagem interpretativa. Eu li aquilo que o doutor Eugene Peterson interpretou desses dois versículos. Quando as pessoas se convertem ao Senhor Jesus, tudo muda. Em cada crente, o seu modo de pensar, de falar e de agir é transformado e continua sofrendo transformação, porque o crente passa a ter um referencial, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, isso é a verdade expressa nesses dois versículos que acabamos de ler. Evidentemente que, na verdade, essa transformação é o que o apóstolo roga aos seus irmãos que estavam em Roma, exatamente conforme os versículos de 1 a 2 desse capítulo 12, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e diz ele, que é o vosso culto racional. E ele prossegue dizendo: e não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas palavras, elas são o fruto de uma aplicação de toda uma doutrina, especialmente a doutrina da justificação, que o apóstolo Paulo vem defendendo desde o capítulo 3, mas depois de ter mostrado que todos os homens nascem debaixo da lei de Deus, e toda a boca deve ficar fechada, porque todos são culpados e culpáveis diante do Senhor Deus. Então, apesar de essas palavras terem sido dirigidas aqui aos amados de Deus, como diz o capítulo 1 de Romanos,
Meus irmãos, é verdade que há necessidade de ouvirmos as mesmas coisas. Todos os dias nós precisamos ouvir. Quase que podíamos dizer assim, ele dizia assim, olha, deixem de lado a hipocrisia. E, para tanto, vocês precisam lutar para que deixem de lado o mal e abracem o bem. Só assim é que vocês vão poder demonstrar que a mente de vocês está sendo transformada dia após dia. Então, nesses 2 versículos que eu li e nós lemos, nós haveremos de ver 3 verdades básicas, 3 deduções, 3 proposições. Quais são elas? Primeiro, o amor bíblico, que é o amor que ele está falando aqui, é um amor livre de fingimento. Em segundo lugar, veremos que o amor bíblico, ele é carregado de afeições fraternas. E, por último, nós veremos que o amor bíblico age, atua, encorajando aos demais. Então, vejamos, em primeiro lugar, o amor bíblico é livre de quê, irmãos? É livre de fingimento. Ora, é um contrassenso dizer que alguém está amando do ponto de vista bíblico se houver fingimento. Não, não pode. Ele é livre de fingimento. E é o que esse texto nos diz. O versículo 9 é muito claro, as divisões dele está aqui, porque ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia. E prossegue, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, olhando para esse versículo 9, nós vemos 2 coisas. A primeira é que o amor não se associa ao engano, e a segunda coisa é que o amor luta para manter a sua pureza. Vejamos, o amor não se associa ao engano, porque ele é livre de fingimento, então ele não se associa ao engano, à hipocrisia. Então parece que a abordagem aqui nesse versículo 9, ela está ligada ao coração. Por quê? Onde está o fingimento? Está naquilo que o profeta Jeremias disse, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, aquele que esquadrinha, sim, vê. De maneira que esse versículo 9 está se referindo ao aspecto interior do crente, de onde vêm, procedem, redundam as boas ou más ações. Ora, por que a gente pensa que é isso verdade? Ou seja, que a questão está dirigida ao coração. O amor seja sem fingimento. A resposta está aqui exatamente isso. O amor deve ser sincero. Amém, amem de verdade, como eu li há pouco, não de maneira fingida. E, de fato, a questão tem a ver com o coração. Por quê? Porque do coração é que no coração se agasalha e do coração é que procede o fingimento. Porventura, não é o que disse o outro apóstolo, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua epístola primeira, ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo tem a ver com isso, com engano, e de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências. Numa outra linguagem seria, limpem a casa,
tratem de varrer tudo que é malícia, que é fingimento, inveja e comentários maldosos. Então, a chave para combater a hipocrisia ou fingimento está em nutrir a pureza de coração. Por isso é que ele está dizendo: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Quanto a isso, de forma muito adequada, Calvino fez o seguinte comentário. Ele disse: é algo difícil de se expressar quão engenhosos quase todos os homens são em dissimular um amor que, na verdade, não existe neles. Ao tentarem persuadir-se de que possuem um verdadeiro amor por aqueles a quem não só negligenciam, mas, na verdade, também rejeitam, estão enganando não só aos demais, mas também a si próprios. Irmãos e irmãs, ontem, eu não queria, por favor, não me leve a mal, mas ontem houve declarações belíssimas de filhas para com as suas mães. Aqui para nós. Quantas dessas pessoas que fizeram declarações não foram, puxa, é pesado, hipócritas? Quantas vezes nós fizemos isso com nossa mãe, com nosso pai? Fizemos declarações, sim. Quantas vezes chegamos com a mamãe, agarramos a mamãe, aí ela diz assim: esse menino, essa alma que reza, porque ela já sabe. Você riu, foi? Achou engraçado, né? Ela já sabe. Dessa maneira, que esteja longe de nós todo tipo de teatro. Como disse Stott, a igreja não pode transformar-se num palco. Irmãos, como é fácil. E eu vou dizer algo que eu já falei milhões de vezes. Esse milhões é uma linguagem hiperbólica. Milhões de vezes já falei. A igreja, ela é conhecida nos bastidores, lá fora, quando termina o culto, em casa, quando nós vamos visitar pessoas, quando nós somos visitar, aí é que você vê a igreja. E olha, tem tanta hipocrisia. Se não fosse isso verdade, irmãos, o apóstolo Paulo não teria dito isso aqui para aqueles que ele disse que vocês estão possuídos de toda bondade, aptos para vos admoestardes uns aos outros, mas agora está dizendo: o amor seja sem hipocrisia. E então vem, em segundo lugar, a segunda parte, que é: o amor luta para manter sua pureza. Muito bem, essa senhora fantástica. Luta para manter a sua pureza. Nós precisamos fazer uma pergunta: como será possível combater a hipocrisia, combater o sofrimento que reside, que se agasalha no coração? Ele disse: detestai o quê? O mal, e em contrapartida, apegando-vos ao bem. Essa é a resposta que o apóstolo Paulo deu em dois sentidos. Um é negativo, detestai o mal. O outro é positivo, apegando-vos ao bem. Quanto ao negativo, ele está dizendo: odeiem o que é mal. Irmãos, toda a nossa vida ficará bem ou ruim se nós detestarmos o mal. Aí ela vai ficar bem, mas se não, e o que seria isso? Imaginem o que é eu
ter prazer em falar mal dos outros. Isso quer dizer, ao invés de eu estar me apegando ao bem, eu estou exatamente apegado ao mal. E ele está dizendo, detestai, odeiem o mal. Quando chegamos ao ponto, ou quando chegarmos ao ponto de odiar o mal que está em nós, então essa recomendação será atendida. Irmãos, o tempo para nós odiarmos o mal é agora, nessa caminhada. E digo, quando chegamos a esse ponto de odiar o mal, sabe o que é que vamos experimentar? Nojo de quem? De nós mesmos. É isso. Ou seja, precisamos, sim, despojar-nos de toda a maldade, como lemos há pouco, de todo dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências. Devemos colocar de lado, tirar do caminho, removermos todo o mal. E isso é o que significa despojar-se dessas coisas. Tudo bem? Eu perguntei algo. Sim. Muito bem, dona Maria Raimunda Brasilino da Silva. Está atenta ali. Parabéns por de manhã e à noite estar aqui. Gostei. Positivamente falando, o apóstolo Paulo diz, apegando-se ao que é bom. Usei uma tradução da Nova Versão Internacional. Ora, esse apegar-se ao que é bom, em algum sentido, equivale ao que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses. Ele falou assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmão, não é fácil não. Olha, a gente sofre um pouquinho, né? Porque é fácil pensar mal das pessoas, mas a saída é essa, deixarmos-nos encharcar da palavra do Senhor, a fim de que isso seja possível. Dessa maneira, temos visto que o amor genuíno não admite dissimulação. E nesse quesito, que nós sigamos nas pisadas de nosso Senhor Jesus, que dele diz assim a palavra do Senhor, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Sabe por que ele amou a justiça? Porque ele odiou a iniquidade. Sabe por que ele odiou a iniquidade? Porque ele amou a justiça. A única pessoa que perfeitamente cumpriu isso foi nosso amado Salvador. Juntando todos os aspectos descritos acima, eu poderia dizer em síntese o seguinte, tomando as palavras do Dr. John MacArthur, o amor cristão deve ser mostrado de maneira pura e sincera, sem egoísmo ou engano. O amor sincero deve ser mostrado de maneira pura e sincera, sem egoísmo e sem engano. Nós estamos findando o mês de maio. Culturalmente, nesse mês, nós falamos para as famílias e das famílias. É uma maneira de nos fortalecermos mais. Não há, talvez, lugar que nós tenhamos tanta necessidade de abraçar, de agasalhar em nosso coração essa exortação
do que nas famílias. Como eu já disse, a criança, logo cedo, mostra que ela pertence a uma escola chamada fingimento, hipocrisia. Daí a necessidade de ela sofrer um pouco, realmente sofrer um pouco, porque diz a Escritura, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vocês lembram desse provérbio? Como tudo isso deve ser aplicado ao seio da família? Pensemos inicialmente na vida do casal. Que lástima será quando o marido usa artifícios para que sua esposa faça o que lhe interessa. E vice-versa. Também reflitamos como isso deve ser visto na relação pais e filhos. Que prevaleça a verdade entre nós. Irmãos, é tão bom, prestem bem atenção, é tão bom quando nós falamos a verdade. É tão bom isso. Eu sei que eu sou pecador, eu minto, mas vou dizer uma coisa. Como eu aprecio que as pessoas falem comigo a verdade. E vocês? Em segundo lugar, o amor bíblico é carregado de afeições fraternas. Ora, a parte negativa está aqui, em certo sentido, mas Paulo vai levar os seus ouvintes, no caso os romanos, a atitude puramente positiva. Amai-vos, sejam bons amigos, que amam profundamente. E ele mesmo disse aos filipenses, minha testemunha é Deus, da saudade, do desejo ardente que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, eu me vi embaraçado, não faz muito tempo não. Fizeram uma proposta para mim, um convite. E eu gosto tanto de quem fez a proposta. Aí eu fiquei pensando, disse, olha, eu não vou poder dar resposta agora não. Por favor, me dê 1 a 2 dias para que eu responda. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para, no final das contas, não aceitar a proposta? Vocês sabem, é natural que quando uma pessoa diz, eu, por exemplo, vou sair da igreja, ela nunca diz a razão, o motivo real para ela ter saído. Ela inventa uma coisa aqui, fala tudo, pode até serem verdadeiras, mas a razão que levou a isso, não. E eu estava tendente a fazer isso, irmãos. Várias razões para dizer não. Sabe como eu escrevi para a pessoa dizendo não? Eu disse, o Senhor sabe da minha sinceridade. Argumentei e disse, não. Mas não é fácil. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Então, irmãos, penso que aqui temos referência às ações concretas que emanam do amor. Daí a Bíblia dizia assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ora, primeiro o apóstolo usou a expressão, amai-vos cordialmente. Essa é a primeira expressão. Que significa, literalmente, afeição, amabilidade, ternura, carinho, que é aplicado muito, carinho entre pais
e filhos, e isso, carinho recíproco. Essa é a ideia. Depois ele acrescentou uma outra palavra, que é um substantivo, disse amor fraternal, é a conhecida Filadélfia, indicando que na família de Deus deve haver o amor de irmãos e irmãs uns pelos outros. Então, no versículo 9, a questão está ligada ao coração, como eu disse. Nesse versículo 10, nós temos a expressão, o resultado do amor sem hipocrisia. Ou seja, irmãos, a nossa expressividade, a maneira de nós falarmos, nós pegarmos na pessoa, etc., etc., tem a ver com o coração. Se o coração estiver puro, tudo mais vai ser puro. Mas se o coração estiver impuro, todos os gestos, todas as palavras vão ser impuras. No caso específico, aqui, nós ouvimos Stott dizer o seguinte: afeto carinhoso e cordial deveria e deve unir os membros da família de Deus. Certamente o que está sendo requerido aqui nesses versículos, irmãos, tem o aspecto interno e o aspecto externo, que dão, o aspecto externo, dão uma beleza inigualável, fruto da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe coisa melhor do que você ver marido e esposa se querendo, se tratando bem, dirigindo palavras agradáveis uns aos outros. Não existe coisa igual. Não existe coisa igual. Pais falando com seus filhos, filhos falando com seus pais, de coração, como nós temos visto. Não existe. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, como deveríamos nos amar ardentemente uns aos outros, ao contemplarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram? Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas sabe quem são esses todos? O mundo. Ele disse: o mundo vai ver que vocês se amam. O que vocês acham? O mundo, nas mídias sociais do nosso dia, ou seja, representado pelas mídias sociais dos nossos dias, esse mundo vê amor entre os cristãos? O que vocês dizem? Não vê. Lamentavelmente não vê. Porque existem os que se amam uns aos outros da esquerda e os que se amam uns aos outros da direita. Mas os da direita e os da esquerda se odeiam. E o mundo fica sabendo disso. Então o mundo tem direito de dizer: vocês não são discípulos de Jesus. Recentemente, aliás ontem, um jornal conhecido nosso, eu tenho o privilégio de receber quase em primeira mão ele online, e foi retratado como é que chama? Marcha para Jesus. Só vou citar o primeiro ponto que foi crítico para ele. Ele criticou, ele disse: nesse evento de hoje, em outras palavras foi isso, Jesus foi preterido, foi diminuído, foi colocado no canto. Vocês entenderam? Ele disse isso. Eu mandei para uma pessoa
e a pessoa teve o mesmo sentimento meu. O escritor, o jornalista, acertou em cheio. Dessa maneira, meus irmãos, mais uma vez, e com muita propriedade, podemos aplicar essas verdades nas relações familiares, marido e esposa, e pais e filhos. Com certeza. Como é que nós nos tratamos? Como é que nós amanhecemos? Lá em casa, tem um animalzinho que, se a gente quiser esquecer, esse animalzinho não deixa. Porque de manhã cedo, quando ele nos vê, o bom dia, o rabinho ali, bom dia. Mas você não estava dormindo aqui, gente? Sim, mas acordei agora, estou vendo vocês. Aí eu digo, minhas filhas, vamos também, vamos nos abraçar, porque é um novo dia. Em outras palavras, é isso, irmãos. Em terceiro e último lugar, o amor bíblico age encorajando aos demais. Olha o que diz, preferindo-vos em honra. Preferindo-vos em honra. Os estudiosos não são unânimes quanto ao significado dessa expressão no grego. Alguns dizem, não espere que outros o louvem, mas seja o primeiro a render louvor, sempre que isso possa ser feito em harmonia com a verdade. Será que significa o que foi dito aos filipenses, considerando-vos cada um aos outros superiores a si mesmos? Dr. Hendricks, e eu gosto muito dele, apesar de nunca tê-lo visto, espero vê-lo na glória. Ele diz aqui como que foi solicitado do apóstolo. Ele fala assim, que humildemente considere meu irmão na fé melhor do que eu sou. Então ele vai na linha do apóstolo Paulo, na interpretação de Filipenses. Eu vou repetir, que eu humildemente considere meu irmão na fé melhor do que eu sou. Eu lembro que várias vezes eu perguntei assim, João Batista, quem é melhor entre nós dois, João Batista? Não, João Batista, é você. Posso continuar dizendo que é você? O pessoal está querendo saber a solução, João. Vamos lá, rápido. Ele discorda, vamos ficar brigando aqui. Sabe por que eu digo que você é melhor do que eu? Porque eu conheço a mim e não conheço você, seu interior. Você é fluxicheire? Você que está dizendo. Meus irmãos, nós sabemos como somos em certo sentido. Vocês são melhores do que eu. Todos vocês, melhores do que eu. E graças ao Senhor por isso. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo disse? Fiel à palavra e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Há uma tradução que diz, dos quais eu sou o pior. E um homem chamado Spurgeon, dizem que ele falou uma vez assim, olha, se alguém lhe chamou de qualquer coisa, você é pior do que aquilo que lhe chamaram. Porque as pessoas falham, a pessoa diz, você é ladrão. Ele, olha, eu sou mais que ladrão. Ah, você é mentiroso. Olha, eu sou mais que mentiroso. Ele está certo, porque as pessoas nunca dizem com propriedade o que nós somos do ponto de vista negativo. Dizem? Não. É por isso que tem briga. O camarada diz, você é mentiroso. E ele é. Aí diz, mentiroso? Eu sou mentiroso e parte para cima. Ó, conversa, ficava calado, era melhor. É mentiroso mesmo. Então Calvino comentou
Aliás, na verdade, antes, qualquer que seja o caso, o que se espera de nós é que concedamos uns aos outros a mais honra possível. Com certeza. Vocês querem ver como nós somos pegos sobre essa questão? Você tem um lugar em casa que você gosta de sentar? Tem. Se o Jorge senta no seu lugar, você briga com ele? Pronto. Está resolvido. Edmilson Júnior, tem o seu lugar para sentar? Tem. Lá em casa não tem problema, porque a mesa é redonda. Calvino diz: como não há nada mais contrário à harmonia fraternal do que o desdém que nasce do orgulho, quando alguém tem os demais em menos estima do que ele próprio, assim a modéstia, pela qual cada um traz honra aos demais, nutre muito mais amor. Eu acho belo, irmãos. Quando, falando assim, agora eu já sei que o Jorge vai ter uns lugares melhores que ele gosta. Quando alguém, você vai a cada pessoa e ela faz o seguinte, eu já vi isso. Você vai à casa de uma pessoa e a casa é relativamente pequena, poucos cômodos, e você vai dormir, ela diz assim, você vai dormir aqui. Cede o melhor quarto para você dormir, e ela vai dormir em qualquer outro lugar da casa. Você sabe o que significa isso? Você é melhor do que eu. Vocês acham que isso é possível? Então eu vou para a casa de vocês. Já sei onde eu vou dormir. Meus irmãos, não tenham dúvida de que, seja qual for o significado dessa expressão, preferindo-vos em honra uns aos outros, aqui temos a tão necessária palavra de encorajamento, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que homens e mulheres, jovens e crianças, busquem desempenhar o seu papel. Irmãos, prestem atenção. Numa família, lugar melhor para nós exercitarmos o que estamos ouvindo. Lugar melhor é exatamente na família. Algumas ilustrações pequenas. Imagina seu filho, sua filha, tiram notas boas na escola e um dia vem com a nota fraquinha. Como é que você lida com isso? Você olha para ela e ela vai gritar em você, porque você faz isso normalmente. Você vai dizer: filho, filha, você vai melhorar. Você não saiu tão bem quanto como queria, mas vai melhorar. O que é isso, irmãos? Encorajamento. Diferentemente de: vai estudar. Se você não estudar, você vai ser burro. Irmãos, numa família isso não cabe. Imagina: mulher, onde está minha toalha? Lá em casa é assim, era, né? Porque agora já foram embora todos, mas era assim, quando uma dizia assim: mãe, traga minha toalha. Aí eu disse assim: mamãe querida, por gentileza, traga minha toalha. Aí baixava a bola. Vocês entenderam? Irmãos, volto a dizer, aqui temos a tão necessária palavra de encorajamento. Refiro-me ao que a Bíblia mostra como sendo algo exercitado até por Deus, e eu começo por Ele. Vejam como Ele disse ao seu Filho Jesus:
ele diz assim: este é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Ele disse ao próprio Senhor Jesus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Deus se exercitou disso desde a eternidade. O Senhor Jesus, com os seus apóstolos, a linguagem dele, a maneira de tratá-los. Ele disse em uma certa ocasião, quando eles queriam saber quem é que era maior, ele disse: mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, pois qual é maior? Ele pergunta: quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E ele diz: pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. O Senhor Jesus abrindo o seu coração para os seus apóstolos. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos. Irmãos, isso é impressionante. O Senhor Jesus dizendo, descendo, se humilhando, dizendo aos seus discípulos, ele que era maior de todos, ele que não tinha pecado, dizendo: vocês vão se sentar à minha mesa, vocês vão possuir, vocês vão ser co-herdeiros comigo. Isso é ser humildade, é ser humilde. Os apóstolos também exercitaram isso. Paulo chegou a dizer aos coríntios briguentos, ele disse: para vós outros, ó coríntios, abrem os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, falo com justa retribuição, falo como a filho, dilatai-vos também vós. E é esse Paulo que escreveu para os irmãos dele, filipenses, dizendo assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Para terminar, irmãos, eu quero dizer assim para vocês, nesse terceiro ponto, tenhamos isso em mente: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vou repetir: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que tal pedir ao Senhor que nos conceda esse privilégio, mesmo sendo Lucas e vozeirão, mas ele tonifica a sua voz de tal maneira que ao falar, mamãe reverbera: mamãe querida do meu coração. Se fosse lá em casa, seria assim: sua bênção. Reflitamos isso entre os casais. Imagina se ele disser assim como Salomão: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos, olha que romantismo, são como os das pombas. Mas ela gostou tanto disso, que mais adiante ela respondeu assim: como és formoso, amado meu, como és amável, o nosso leito é de viçosas folhas. Que romantismo!
Agora eu fiquei olhando o seu Valdir e Dona Catarina. Não caiu assim em cima, não vou dizer nada, vocês que se virem para falar. Pensemos também no carinho com o qual Provérbios trata os filhos, irmãos. Chama-se filho meu. Filho meu, está cheio disso. Pensemos nos filhos se levantando e dizendo assim: mãe, tu és virtuosa, tu és tão feliz, mãe. Sabe por quê? Porque é isso que eles veem nela. E o marido diz para ela: a beleza, a formosura, ela se perde. E ele diz: olha, você, tem muitas mulheres virtuosas, mas você, a todas sobrepuja. O marido tem que dizer assim: olha, ninguém faz uma bola como você. O marido tem que dizer à esposa: olha, quando a gente vai passando num lugar que a mulher faz tapioca, ela sabe o que você faz para mim. Quando ela sabe que você vai passar, ela corre para a cozinha, porque ela fica envergonhada, porque a tapioca sua é muito melhor do que a dela. Irmão, vocês pensam que isso, eu falo assim nesse tom, não é possível? Então faça como meu neto, que depois de tomar a refeição, ele diz assim: vovó, obrigado por este banquete. 4 aninhos, 4 anos ele tem, é que eu perdi agora. Fez 4, 4 aninhos. Vovó, obrigado por este banquete. Está aprendendo. Homem, como é que você fala? Vamos ser ternos. A conclusão de tudo é essa. Irmãos, realmente como precisamos de entrar nessa guerra, de estar nessa guerra, lutando contra o mal, absorvendo o que é bom, e como é muito importante que nós dilatemos o nosso coração, que nossos lábios se alarguem